Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Quero glorificar o Senhor por estar aqui juntamente com meu esposo. Então hoje é o primeiro dia onde que haverá esse culto de adoração ao Senhor e também de agradecer a Deus por mais este programa que o Senhor tem falado conosco aí já no intermédio dos hinos nesta noite. E fui convidada a estar aqui para falar do amor de Jesus, que é tão grande o nosso Deus. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor, aonde estaremos já lendo, fazendo uma leitura bíblica da palavra do Senhor, que está em Mateus, no capítulo 11. E quero ler com os irmãos os versículos, do versículo 25 em diante. O jugo de Jesus. No versículo 25, diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Verso 26, sim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Vemos, irmãos, que aqui acabamos de fazer uma leitura muito importante para a nossa vida cristã de cada dia, que diz a palavra do Senhor em 3 pontos, né? Que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui o Senhor Jesus falando diretamente conosco, para aprender com Ele. Se estáis cansados, estáis oprimidos, vá até a mim, diz o Senhor, eu vos aliviarei. Muitas vezes nós estamos cansados, sem destinos, e não sabemos o que fazer. Mas aqui o Senhor fala: vem a mim, e eu vos aliviarei. Esse vinde a mim, irmãos, é para aqueles que já estão desanimados, não querem mais continuar, estão cansados, não sabem mais o que fazer. Mas o Senhor Jesus está ensinando como devemos descansar no Senhor, com consciência, né? Da culpa, do pecado, ou mesmo algum receio de algo ruim. Ele pede para que nós descansamos o nosso coração no amor de Cristo. Deus é tão grande que Ele conhece todas as nossas falhas e também sabe como nós devemos agir
porque Ele nos compreende e Ele nos ensina a não desanimarmos nessa situação. E diz mais: tomai o meu jugo, isto é, submeter a Ele o jugo suave. O Senhor diz sobre o jugo, Ele fala para aprender com Ele. Aprender com Jesus, porque Ele quis dizer para nós, não seria uma carga tão grande para nossos ombros, porque Ele já tinha carregado o jugo. Agora o que nós temos é sermos leves, sem esse jugo, que é o jugo, muitas vezes, de alguém que queira colocar em nós algo e acalcar em nossas costas, responsabilidade até mesmo religiosa, que nós muitas vezes não aguentamos. Mas Jesus diz assim: olha, você está cansado, está oprimido, está com o jugo do pecado. O Senhor aqui quis dizer para nós lembrarmos que lá na cruz do Calvário, Ele carregou ali todas as nosso peso do pecado. Que se não fosse Jesus, que Ele levou ali aos nossos pecados, aonde Ele padeceu por nós, nós não estaríamos aqui falando do grande amor do Senhor Jesus. Já teríamos perecido debaixo da lei do homem, porque é terrível. Mas Jesus fala desse jugo suave. Ele fala que nós devemos, aleluia, levar com mansidão, aleluia, aprender dele, aleluia, glória a Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O Senhor ensina-nos ali a aprender com Ele a ser manso. Irmãos amados, quantas dificuldades, às vezes nós não esquecemos de Jesus e jogamos para cima muita coisa. E é onde traz para nós prejuízo. Mas aqui Jesus ensina a nós ser manso e humilde. Quando nós alcançamos a humildade de coração, aí nós encontramos também o descanso para a nossa alma. Glória a Deus. Devemos, irmãos, olhar para o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele nos ensinou muito. Olhando as Escrituras, vemos nas leituras que nós, de dia a dia, que nós lemos, a história, né? Desde o começo, ali, quando o Senhor Jesus começou seu ministério na terra, Ele veio trazendo para nós ensinamentos muito lindos. Primeiro, Ele ensinou os discípulos e aí seguiu esse ensinamento até nós agora. Muitas vezes nós não queremos se submeter à humildade, não queremos muitas vezes ouvir aqueles que nos aconselham. Não queremos ouvir, às vezes nós damos as costas. Irmãos, devemos ser vigilantes, devemos ouvir aqueles que nos aconselham, porque agora Jesus não está aqui, nós não vemos Ele face a face. Ele está presente, mas se você não estiver na presença do Senhor Jesus, você não sente Ele. Então, o que o Senhor Jesus faz? Ele usa alguém para nos alertar. Não é verdade? Caminhando pela rua, mesmo nas avenidas da nossa cidade,
ou mesmo no nosso trabalho, ou mesmo onde nós estamos, Deus prepara alguém para nós alertarmos, ficarmos alertas, para nós não cairmos muitas vezes em tentação. Amados, nós somos, aleluia, servos e servas. E o Senhor se agrada quando nós chegamos com humildade em cada situação. Mas como devemos fazer isso? Irmãos, muitas vezes muitos sentimos raiva. E às vezes nós até falamos palavras que não convêm, palavras que saem da nossa boca. Mas o Senhor ensina que nós devemos ser humildes e entregar para Ele todo o nosso cuidado, para que nós possamos ser obedientes conforme ao Senhor Jesus. Quando nós entregamos ao Senhor todas as coisas, os nossos problemas de todos os dias, nós vamos ver o que o Senhor vai trabalhar na nossa família, na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam, no nosso trabalho. Voltando um pouquinho atrás, eu acho muito lindo o ensinamento do Senhor ali, em Mateus 5, quando Ele subiu a um monte e assentou-se. E ali aproximou dele os seus discípulos. E ali ele começou a ensinar. Como eu estou falando agora, como eu li aquela passagem sobre o jugo de Jesus. E ele abrindo a sua boca e começou a falar ali. Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha aqui este versículo sobre a mansidão. É uma qualidade que nós cristãos devemos ter, que é a mansidão. Que Ele se agrada, Ele está aqui ensinando os seus discípulos e aquele povo que está ouvindo Ele falar. E agora nós estamos ouvindo, repetindo para a nossa vida espiritual. E os irmãos que estão ouvindo, aprendam esses versículos sobre o sermão da montanha. Amém. Glória a Deus. E seguindo, ele continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui também é uma passagem, um versículo muito maravilhoso sobre o coração. Aqueles que têm mansidão, têm obediência. Se têm obediência, são limpos de coração. E bem-aventurados sois, porque é limpos de coração. Não guarda rancor, não guarda raiva. São mansos, são humildes na presença do Senhor. E tudo que faz com as suas mãos prospera. Aleluia. E continuando, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amados, bem-aventurados são pacificadores. Pacificadores, que tem aqueles irmãos que nós encontramos muitas vezes. Ele transmite para nós a paz, ele transmite a comunhão do Espírito Santo na nossa vida. Ele traz para nós uma alegria quando nós encontramos. Até esquecemos que nós estávamos chorando antes. Até esquecemos que nós estávamos aborrecidos. Então, quando nós encontramos esses irmãos, ele simplesmente diz: a paz do Senhor. E aquela paz entra para nós como um bálsamo, um refrigério para a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Irmãos amados, quando você, aleluia, ser injuriados, você também glorifica o Senhor. E lembre-se que tudo isso, Jesus nos ensinou a ser humilde e fazer do Senhor, aleluia, o nosso esconderijo, ficar debaixo das mãos da graça potente do Senhor Jesus. Irmãos, olhando para a cruz, aonde antes dele ser levado para ser crucificado, nosso Salvador, ele foi ali diante de Pilatos para ser ali, sofrer. Mas Pilatos disse para ele, perguntou para Jesus: Tu és o rei? Tu és o rei? Mas ele, com mansidão, ele disse para Pilatos, Senhor Jesus sabia que ele ia ser julgado, porque estava ali de frente de Pilatos. Pilatos, com certeza, estava olhando bem dentro dos olhos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabia a intenção de Pilatos, sabia que ele ia morrer, sabia que ele ia padecer. Mas ele também sabia que ali estaria cumprindo aquilo que o seu Pai determinou para ele. Porque sem a morte de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje falando do amor dele. Mas Jesus, com mansidão e com sabedoria, ele respondeu: o meu reino não é deste mundo. Glória a Deus. Grande e poderoso Deus. Irmãos, veja, sinto a virtude do Espírito Santo sobre a sua vida nesta hora. Glória a Deus. Olhe o Senhor trabalhando na tua vida. Olhe o Senhor falando contigo neste momento. Porque Ele, cada um de nós, Senhor Jesus, tem um particular. E este particular é contigo. Aleluia. Outrora você pregava a palavra. O Senhor te deu muitas vezes palavras de pregação para você levar, e você deixou por alguém que te maltratou, por alguém que olhou para você e disse: você não é nada. O que está fazendo aqui? Como? Mas lembre-se agora, tudo isso Jesus passou, sofreu por nós. Ele foi açoitado, disseram palavras para o nosso Senhor. E ele aguentou calado, porque ele sabia que a missão dele estava se findando. E ele seria agora levado à cruz por nós. Mas isso ele nunca jogou no nosso rosto. Sempre ele dizia: perdoa-vos, que não sabeis o que faz. Ele perdoava tudo. Até mesmo os seus discípulos. Quando ele foi torturado na cruz, que furaram suas mãos, os seus pés. Depois do terceiro dia ressuscitou. Ele se encontrou com os discípulos. Aleluia. Chegou de repente: paz seja convosco. Judas é o mestre. Pediu para ver as mãos do Senhor. Jesus estendeu as mãos e mostrou: veja, olha aqui os sinais. Amados irmãos, olha como o homem é falho, pecador, como o homem,
ele andava com Jesus. Ele sabia que o que o Senhor falou, que ele iria morrer, mas que ele ia ressuscitar. Eles mais esqueceram tudo. Lembra, os irmãos, glória a Deus, dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam tristes, aborrecidos e falando o que tinha acontecido. E veio aquele viajante, se aproximou e perguntou o que eles estavam tão tristes, porque o que tinha acontecido. Mas os 2, como se estivessem os olhos fechados, não viram que aquele aquele viajante era o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos queridos, não devemos, aleluia, esquecer dos ensinamentos de Jesus. Nós não devemos, irmãos, esquecer jamais daquilo que nós aprendemos. Eu nasci no lar evangélico desde pequena, aleluia, mas eu não aprendi tanto, muito, porque a palavra do Senhor é imensa. São 66 livros e é imenso a Escritura. Mas um pouquinho que eu ouvi quando criança, eu não esqueci. Irmãos, tropecei, mas o Espírito Santo sempre falou comigo: escuta, você está fazendo errado. E muitas vezes me levou para caminhos, o inimigo me levou para caminhos errados. E eu paguei um preço na minha vida. Mas o Espírito Santo me dava um empurrão e dizia: é por aqui, não é por ali. E eu vinha para o caminho certo. E eu sabia que eu estava errado. E ali sempre me consertando e pedindo perdão ao Senhor pelas minhas falhas. E hoje não é diferente. Pecamos, irmãos, no pensamento. Pecamos, irmãos, em nossas atitudes. Pecamos, irmãos, nas palavras. Queridos, amados, nós somos pecadores ainda. Mas lembra que Jesus, Ele nos dá graça. Ele cobre nós com o sangue dEle. E faz com que nós prosseguimos. Porque nós não sabemos a volta do Senhor Jesus. O homem diz que é logo. Mas a palavra diz do Senhor Jesus. Diz que Senhor Jesus, nem os anjos não sabem quando irá tocar a trombeta nas nuvens. Mas uma coisa temos certeza, que Jesus voltará como ladrão e para relevar os seus escolhidos. O que precisamos fazer? Estarmos alertos, confiantes, aguardando cada momento. Quando Jesus voltar, Ele vai nos levar, aqueles que estão preparados, que estão buscando cada dia a presença do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, eu me alegro muito que Isaías, ele descreveu um pouco de Jesus. Ele falou do Senhor, antes do Senhor vir a este mundo. Isaías ele descreveu alguma coisa do Senhor Jesus. Ele disse ali, em Isaías 52, o verso 2 em diante, que o Senhor Jesus não tinha formosura. Ele era um homem, era um homem simples. Ele era um homem, como um homem que andava pregando a palavra do Senhor.
mas ele não tinha formosura. E ali ele descreveu, nós lemos em Isaías, como fala a palavra do Senhor sobre Jesus. É tão lindo quando nós lemos que o que o Senhor fala ali, que Isaías descreve sobre Jesus. Por isso que aqueles que acompanhavam Jesus, que ele dizia que um dia ele ia voltar para levar o povo escolhido, eles não acreditavam, porque aquele homem sem formosura, falaram essas coisas, eles estavam esperando, os judeus estavam esperando um rei, né? Mas Jesus, ele já veio, ele andou ali, ele pregando em Jesus o evangelho, aleluia. Ele esteve ali no sermão da montanha, falando sobre a bem-aventurança. Ele estava curando, ele passou curando, ressuscitou Lázaro, já há 4 dias no túmulo. Lázaro já havia morrido. Tudo isso, irmãos, muitos não acreditaram, mas nós somos a bem-aventurança. Nós não vimos, não falamos pessoalmente com Jesus, mas nós cremos que Jesus vive e Ele está conosco. Eu creio, irmãos, que neste momento, esta mensagem está sendo ouvida no céu. E o anjo está anotando esse dia de hoje, esta mensagem. E está contemplando também o vosso coração, a sua vida. Aleluia. Mas você diz, para mim não tem mais jeito, já pequei demais. Eu quero dizer para ti que hoje tem jeito. Aleluia. Após essas palavras, vou estar orando por você. E você se reconcilie com o Senhor. Aproveite esta oportunidade. E demonstre que você é humilde. E que você precisa de uma libertação. Aleluia. Glória a Jesus. Grande e poderoso Deus. Queridos, eu pensaria em falar outra mensagem, mas o Senhor me levou para esse contexto, por esse tema de salvação. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, queridos ouvintes, glória a Jesus. Eia que eu demorarei uns dias para vir falar convosco de novo, pregar a palavra, não sei quando voltarei, só o Senhor Jesus sabe. Mas eu quero dizer para você que eu estou muito feliz. O meu coração arde na presença do Senhor Jesus nesta hora, porque eu sei que Ele está aqui. Glória a Deus. Eu sinto a presença do nosso Pai Celestial. Aleluia. Eu sinto Deus fazendo algo lindo e maravilhoso. Eu sinto Ele fazendo o impossível, porque nós, aleluia, não alcançamos, nossos olhos não veem, mas, aleluia, nós sentimos, porque nós somos, aleluia, filhos, fomos comprados, aleluia, por Jesus. E nós sentimos a mesma dor que Ele sentiu aqui na terra. E nós sentimos a alegria, Ele também sentiu aqui também. Tudo que nós sentimos, o Senhor Jesus sentiu. Aleluia. É por isso que Ele está no meio de nós. Glória a Jesus. Não sabemos no dia de amanhã, porque nossa vida está com o Senhor, né? Nós não sabemos o dia, o que nós iremos fazer amanhã, o que vai acontecer amanhã, mas Jesus, aleluia, está com as suas mãos estendidas sobre nós, para nos guardar
para nos abençoar, para nos curar, para nos libertar de todo mal, de todo pecado, de toda enfermidade que nos assolam cada dia. E por isso que nós falamos deste Jesus, por isso que nós falamos do grande amor de Deus, porque Ele é presente em nossa vida. Aleluia, louvado e agradecido é o Senhor Jesus. Ele vive, Ele reina todos os momentos e para sempre, até a eternidade. Glória a Jesus. Queridos, irei fazer uma oração ao Senhor pela sua vida e entregar ao Senhor a sua vida. E todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, penso eu que não sei quantos o Senhor sabe. Aleluia. Ele sabe quantos que estão ouvindo, ligados a horários diferentes por este mundo. Aqui são exatamente 8h45, 47. Mas em outros estados é um horário diferente. Aleluia. Mas não tem problema. Deus está aí com você. Deus está aí juntamente contigo nesta hora. Ele seca as suas lágrimas e traz alegria ao amanhecer. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus e Pai que estás no céu, Pai amado e santo, neste momento, Jesus, querido, amado e Salvador Jesus Cristo, meu nosso divino companheiro dos momentos, cada dia que caminhamos, sempre está conosco. E nesta hora, o Senhor esteve conosco e está conosco. Senhor, não saia de nossa presença, fica conosco, Jesus. Espírito Santo, fica conosco. Não nos deixe em nenhum momento, porque sem Ti não somos nada. Deus, venha abençoar, Senhor, neste momento, a nossos corações, Senhor. Ah, Jesus, as vidas que estão ouvindo a nossa pregação. Pai, que foram palavras que foi descrita por Ti no livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Jesus, que deixou ali, Pai, pergaminhos, mas foi montado pelo Espírito Santo, aonde quem tem trazido agora para nós, aleluia, o conforto, aleluia, da nossa alma. Pai, agora neste momento, eu peço a Ti, venha alcançar, Senhor, essa vida. Jesus, todos que estão ali, Senhor, estão ouvindo este programa. Pai querido, neste dia, nesta hora, venha alcançar, Senhor, salvar, Jesus, os perdidos sem esperança. Jesus querido, também curar, Senhor, a alma, tirar do coração a angústia, Senhor, e trazer, Senhor, para esta vida o consolo do Teu Espírito Santo, a paz que possa reinar, Senhor, nesta vida. E que esta palavra venha trazer, Senhor, para ele, Senhor, para ela, Jesus, a graça, Senhor. Ah, Deus poderoso, curando todo mal, libertando, Senhor, transformando para a Tua glória. Jesus, querido, contempla agora. Seja com eles nesta, Senhor, dificuldade. Senhor, seja com eles, Senhor, neste mar revolto. Jesus, neste vendaval, nessa turbulência. Deus amado, ouve, Senhor, ao clamor dos Teus. Pai querido, eu te peço, em nome de Jesus, Teu Filho amado, a Tua graça sobre cada um, Senhor. Que venha, Senhor, abençoar. É o que te peço, Senhor Jesus, no Teu nome precioso, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém.